Estamos de volta aqui no Panorama, continuando com o Robson Ribeiro, que está aqui falando com a gente a respeito de segurança na internet para compras. Você já participou da nossa enquete? Você confia em comprar pela internet? A gente está falando sobre esse assunto, já passamos o primeiro bloco falando a respeito disso e agora a gente vai chegar e vai falar, daqui a pouquinho eu quero ver os comentários de vocês, mas a gente vai falar agora a respeito de banco. Será que é confiável, Robson, a gente acessar a nossa conta bancária pela internet, já que a gente sabe que você estava nos explicando todas essas tramóias que existem, as artimanhas para poder clonar os dados das pessoas? Verdade. Basicamente, os mesmos cuidados que a gente precisa ter na hora de fazer uma compra, a gente precisa também ter na hora de acessar um site do banco, né? É muito comum a gente ver pessoas com receio de acessar a sua conta pela internet. Né? É muito comum, mas muito comum mesmo. Mas cada vez mais existem formas de se acessar. Mais uma vez, né, nos celulares, smartphones, você consegue acessar a sua conta para verificar, fazer. Agora, é lógico que eu aconselho determinado tipo de transação você procurar realmente não fazer pelo seu computador, porque realmente é arriscado se você não se sente seguro. Primeiro ponto de tudo, você precisa se sentir seguro. Os bancos investem uma enormidade em segurança. Existe o token, né, que eles utilizam para você poder, na hora que estiver navegando, digitar um código que aparece no visor do seu token. Aquilo é seguro? É seguro, é lógico, mas sempre existe... Ninguém vai conseguir garantir 100%. Nenhum banco, nenhuma instituição, mesmo as especialistas, vão falar, te garanto 100%, mas existe uma segurança bastante elevada, né? Existe aqueles cartões com aquela numeração. E você percebe muitas vezes no momento que você vai levar um golpe, diferente até da compra no site de banco. Você é redirecionado às vezes para um site que não tem nada a ver com o banco, porém o visual dele é idêntico do banco. E-mail, chega um e-mail na sua caixa de e-mail e está lá tudo formatado como se fosse do banco, pedindo para você renovar o cadastro e não tem nada a ver com o e-mail com o banco. Você passa o mouse em cima do link, né, que está naquele e-mail, você percebe que o endereço não tem nada a ver com o endereço do banco. Isso é uma dica que já ajuda, né? Então, na verdade, não é só o banco fazer a parte dele, mas também o usuário tem que ser uma pessoa que seja consciente de todas essas informações. Depende mais, então, do usuário. Exatamente. E assim, cada vez mais, por mais que não queiramos, precisamos nos atualizar quanto à tecnologia, quanto ao mundo moderno que nós vivemos. Não tem para onde correr. Porque há situações, eu vou citar aqui, né, não tem nada a ver com o banco, mas eu vi outro dia no BRT, né, que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, e não tinha a mocinha lá para poder receber o valor e você comprar o seu bilhete. Já aconteceu comigo. Né? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faço? Tinha uma máquina, mas a senhora ficou olhando para a máquina. O que eu faço com essa máquina? O que eu faço com essa máquina? A senhora só coloca o dinheiro aqui e tal, coloca o cartão aqui. Quer dizer, a gente precisa se atualizar. E nenhum funcionário para poder explicar. Funcionário, exatamente. Numa hora dessa pode se aproximar, inclusive, um golpista. Não é verdade? Então, assim, não tem como pra gente correr. A gente tem que se atualizar e se acostumar que a tecnologia tem para nos servir. E tomar alguns cuidados, isso é essencial, não tem jeito. Agora, a gente vai ver as pessoas, o que elas estão falando no Facebook. Vitorino, quais são os comentários aí das pessoas que estão participando com a gente no Facebook? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Robson. O pessoal aqui no Facebook está comentando. A Raquel Lopes falou assim, ó, depende do site que você ir lá comprar. Se for um site seguro, dá para fazer compras sem nenhum problema. Eu faço compras pela internet e nunca tive problemas. Tá aí a Raquel, que teve sorte até hoje. A Simone Encarnação falou, eu confio comprar em sites conhecidos. Inclusive, hoje fiz 2 compras. Simone tá confiando. Já a Karen Correia, ela divergiu. Ela falou aqui, não. Acho que é como comprar em catálogo. Nem sempre o produto é como é mostrado. Interessante essa opinião. E por fim, a Regiane Luiza. Compro só em sites seguros e só pelo boleto bancário. Robson, só pelo boleto bancário, essa é a recomendação ou não? Olha, não necessariamente. É lógico que o boleto bancário vai te trazer uma segurança adicional por aquilo que, né, a gente já comentou aqui. Né? Você não vai precisar digitar número de nenhum cartão seu, você não vai se expor tanto, né, os dados bancários que você eventualmente passaria. Mas, de qualquer maneira, você pode sofrer, né, com alguns problemas ali, como até a Cristiane comentou aqui, você tem que preencher o seu cadastro, botar o seu nome, o seu endereço, né? Recentemente aconteceu um episódio do Google, né, de vazar informações de alguns usuários de alguns países e qualquer empresa, qualquer instituição está sujeita a sofrer, né, com um ataque de hacker tentando recuperar, tentando roubar, melhor dizendo, né,
informações dos usuários. Isso pode acontecer. Mas, sem dúvida nenhuma, tomando essas medidas, tomando os cuidados, né, de acessar sites seguros, sites renomados, você vai poupar algumas dores de cabeça, sem sombra de dúvida. Além do HTTPS, que você já nos ensinou aqui, qual é a outra dica importante, né? Tem mais alguma coisa visual na página que a gente perceba que é um site seguro? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Até fizeram um comentário. E o cadeadinho, né? Também é uma indicação de que aquele site trabalha, né, com segurança, tem recurso de segurança para evitar que aquela transação eletrônica ela seja, né, interceptada por alguém. Porque o que acontece, na verdade, é que quando você digita as suas informações ali no site, ele é criptografado, ou seja, ele pega aquelas informações que foram digitadas ali e embaralha elas, de forma que ninguém entenda. Só o próprio sistema que criptografou aquelas informações vai conseguir traduzir elas na outra ponta. Então, isso também é um indício, pode ajudar a pessoa na hora que estiver navegando no site. Bom, duas observações. Uma, as pessoas que comentaram com a gente, mulheres, né? Que praticamente elas estão dominando todo esse site de compra, se bem que o nosso cinegrafista ali falou que ele é viciado também, né, em comprar, por causa dos preços. Mas e sites de produtos já usados, de leilão, por exemplo, é confiável? Lá normalmente é utilizado, né, nesses sites, é muito utilizado o histórico, né, do vendedor, o status dele, se ele é um vendedor premium, se ele é um vendedor novato. E é muito comum existirem golpes nesses sites, mas muito comum, tem que se tomar muito cuidado. Existem regras, alguns sites desses proíbem que a pessoa informe seu e-mail na hora de fazer qualquer pergunta, para evitar o contato direto, porque o objetivo é tentar trazer segurança nessa relação, né? Não sei se eu posso citar aqui o nome de alguma dessas... Posso citar? Pode sim. O Mercado Livre, por exemplo, ele se utiliza de um sistema chamado Mercado Pago, para tentar garantir a segurança de quem está vendendo, de quem está... Porque você imagina, eu não lhe conheço, você anunciou lá um produto, eu me interessei, compro, passo o meu cartão e compro. Quem garante que você vai me enviar? Se você é uma pessoa física, né? Então, o mercado ele faz esse trâmite para tentar dar segurança. Mas alguns vendedores falam, eu não aceito Mercado Pago, só no depósito. Quem te garante que você vai receber? Você vai depositar uma pessoa estranha e pode não receber o seu produto, né? E eles, sabe dizer se nesse caso desses sites, eles fazem também alguma pesquisa de segurança também das pessoas que estão procurando ali para vender, se o nome delas está no SPC, no Serasa, se existe algum tipo de... esse tipo de informação... eu não sei te precisar, teríamos que até ver diretamente com ele, não sei se chega a esse ponto, porque o número de... Até acredito que não vou ser categórico porque eu não tenho essa informação, mas eu vou te dizer que é pouquíssimo provável, porque o número de golpes é grande, é bem grande, a gente vê toda hora acontecer valores de produtos muito baixos, desconfie quando você vê um produto que custa, por exemplo, R$1.000, tá lá, R$500. Isso acontece. Né? Acontece muito. Ou é xing-ling. Ou é xing-ling ou é golpe, fica atento porque... Nada sai de graça, sabe? É muito complicado. É lógico que existem casos muito esporádicos de pessoas que estão desesperadas, querendo vender algum produto, porque vai viajar para o exterior e aí está vendendo o seu carro a preço de banana mesmo, porque quer ir embora. Mas é muito raro, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado. Geralmente os golpistas são novatos, né? Pouquíssimos chegam num ponto de conseguir algum status e depois dão golpe. Pouquíssimos, né? E isso é como a preocupação de comprar em sites famosos. Compre com vendedores famosos dentro do Mercado Livre ou em qualquer outro site. Eles vão estar lá com pontuações elevadas, você vai perceber que vai ter mais segurança. Vão usar o Mercado Pago, que é um sistema para garantir. Enfim, eu acho que é bem mais seguro. Tá certo, então, Robson. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Com certeza ajudou bastante no esclarecimento das informações. Agora a gente vai para um giro internacional, saber das notícias. Roda aí. O Estado Islâmico reivindicou a decapitação do agente humanitário David Haines. O britânico foi o terceiro cidadão do Ocidente assassinado da mesma forma pelo grupo extremista em menos de um mês. Haines tinha 44 anos e foi capturado em março do ano passado. O primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron, comentou o caso. David foi assassinado da forma mais cruel e brutal que se pode imaginar por parte de um grupo que é a personificação do mal. Vamos caçar os responsáveis e levá-los à justiça, não importa quanto tempo demore. A Ucrânia e a Rússia trocaram acusações mútuas neste sábado em meio a suspeitas de violação da trégua. Enquanto Kiev acusou Vladimir Putin de querer eliminar outros países, Moscou respondeu que Washington inflama o conflito separatista na região leste. Por que estão atirando? Como já disse, deixem que eu vá até lá, estenda uma bandeira branca e peça ajoelhada.
Por favor, não nos matem, não matem todas as pessoas. Estamos sobrevivendo aqui. Nossos avós, nossos filhos, passamos as noites em um porão. Ouvimos bombardeios o tempo todo. Nossos filhos já sabem se caem morteiros ou peças de canhão. O desabamento de um prédio matou pelo menos 42 pessoas neste domingo na Nigéria. Além dos mortos, outras 124 pessoas foram resgatadas dos escombros. As primeiras informações são de que o edifício desabou enquanto eram feitas obras de ampliação. Pelo menos 17 pessoas morreram afogadas depois que um barco de resgate virou no Paquistão. Entre os mortos estão 2 crianças e um homem de 27 anos que se casaria neste domingo. A embarcação transportava pelo menos 40 pessoas. Mais de 200 mil pessoas permaneciam isoladas neste fim de semana na Caxemira indiana. Tá aí, infelizmente, muitas mais notícias, né, acontecendo no mundo afora, mas ainda motivo da gente estar orando, pedindo a Deus ali que ajude, né, as pessoas a conhecerem a graça de Deus, porque é a triste realidade que o mundo se encontra hoje, né? Agora a gente vai falar sobre guerra de tomate. Geralmente, quando a gente fala de guerra de tomate, a gente lembra daquelas festas que se fazem, né, lá em Amsterdã, em outros lugares, só que dessa vez foi um protesto. Acompanha aí. O ato foi em protesto ao embargo da Rússia aos produtos holandeses. A suspensão das exportações teve como motivo as sanções da União Europeia contra Moscou por causa da crise na Ucrânia. Queríamos chamar atenção para os problemas enfrentados pelos agricultores. A Holanda é o primeiro país em termos de exportação de tomates e virou um problema para nós ter um terço do mercado fechado. Os 1.500 participantes pagaram 15 euros, ou R$ 45, para integrar o protesto. Para muitas pessoas como eu, é mais uma diversão do que uma causa política. O dinheiro arrecadado vai ser destinado aos produtores afetados pelo boicote. Com certeza tem de tudo nessas guerras de tomates. Tanto aqueles que querem fazer protesto, como também aqueles que querem se divertir, sentir um pouquinho o que é ser um molho de tomate ali ao vivo, né? Agora a gente vai falar sobre o próprio Brasil recebendo refugiados. Atualmente, o maior grupo de refugiados que o Brasil recebe é da Síria. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria? Shahrazad, os filhos e o marido dela, Bashar, são alguns dos 1.378 refugiados sírios reconhecidos pelo governo federal aqui no Brasil. Há 4 meses, em São Paulo, a família finalmente vive um momento de paz. Em pouco tempo aqui, percebi que o Brasil é um bom país para morar. Por causa do conflito devastador na Síria, o jovem de 32 anos deixou em Damasco, cidade onde morava, o trabalho, os amigos e a família. Eu deixei minha mãe, meu pai lá. Dana, de 26 anos, também é uma entre as centenas de refugiadas da Síria no Brasil. Ela está em São Paulo há 9 meses. Até chegar à capital paulista, ela passou pela Turquia e pelo Líbano. E todas as vezes que houve algum barulho nas ruas daqui, inevitavelmente ela se recorda dos dias difíceis que passou onde vivia. Ano Novo, tudo bem, eu sei que tem festas, mas outras ações, que eu fico um pouco assustada. O governo brasileiro passou a facilitar a obtenção do visto de turista para os sírios após a crescente problemática das relações internas no país árabe. O que ele dá são os documentos, né? A gente deseja, né, muito que o Brasil tenha essa estrutura para receber melhor os refugiados, né? Porque precisa mesmo, porque o Brasil é um país feito pela imigração, né? Para a ONU, a Síria é a maior crise humana desta era. Mais de 190 mil pessoas morreram nos conflitos iniciados em março de 2011. Após a autoritária repressão do presidente Bashar al-Assad a manifestantes que queriam a saída dele do poder. Para especialistas, esse conflito pode trazer ainda mais graves consequências. O que está acontecendo é que o Oriente Médio está se desintegrando e os países estão deixando de existir, as fronteiras estão sendo alteradas
por causa dessa crise. Ou seja, você tem uma fragmentação e desintegração dos estados como a gente conhece. Então, o mapa do Oriente Médio está mudando. E isso é muito ruim, porque você tem uma condição primária anárquica. As famílias que fogem da guerra civil na Síria esperam um recomeço. Alguns nem pensam voltar. Outros apenas fariam uma visita aos familiares que por lá ficaram. Eu não vou voltar para a Síria, não. Eu vou visitar mais meus parentes, se Deus quiser. Vou trabalhar muito para poder visitar eles nos vários países lá. Pois é, bastante complicada a situação, não apenas da Síria, mas como falou a matéria, de todo o Oriente Médio, que ali vive dias difíceis. Então vamos continuar orando pelo Oriente Médio, que precisa também das nossas intercessões. Agora a gente vai dar uma olhadinha no giro nacional, as notícias que foram destaques aqui no nosso país. Tumultos e arrastões assustam banhistas na Praia do Rio. Em dia atípico de inverno, com sol forte e temperatura acima de 30 graus, as praias do Rio ficaram lotadas. Mas para muitos banhistas, o dia de lazer foi interrompido por arrastões na areia e muita confusão. Bombas de efeito moral chegaram a ser disparadas para conter tumultos. Segundo a polícia, pelo menos 30 pessoas foram detidas neste domingo na Zona Sul, suspeitas de furtos e roubos. As praias lotadas deste domingo foram um teste para a Operação Verão, antecipada em 3 meses pela Secretaria de Segurança Pública. Na orla, 650 policiais reforçaram o policiamento. Outra notícia agora, pedreiro pedala 42 quilômetros todo dia para cursar direito. O pedreiro Joaquim dos Santos pedala diariamente entre Cariacica, onde mora, até Vitória, onde fica a faculdade de direito em que ele estuda. A distância, cerca de 21 quilômetros entre um município e outro, não desanima o estudante. Com mais de 20 anos, ele terminou o curso técnico de administração e precisou trabalhar passando anos sem estudar. Hoje, o seu sonho é concluir o curso, tirar sua carteira da Ordem dos Advogados e passar em concurso para ser delegado de polícia. É isso aí, não existe idade para a gente chegar e deixar de sonhar. Tem que continuar sonhando e correr atrás dos sonhos. Agora, mais outra notícia, essa um pouco engraçada, né? Mas rato assusta passageiros das barcas e 8 pessoas ficam feridas em Niterói. Um tumulto na estação Araribóia da Companhia das Barcas em Niterói deixou 8 pessoas feridas na manhã desta segunda-feira. Cerca de 1.000 passageiros esperavam na parte externa da estação para embarcar na barca das 10 horas em direção à Praça 15, no centro do Rio. Quando uma passageira viu um rato perto da ponte de embarque, começou a gritar. Outros passageiros também entraram em pânico e se assustaram e correram. Com o tumulto, infelizmente, 8 pessoas sofreram leves escoriações e foram atendidas pelo SAMU e Corpo de Bombeiros no local, de acordo com a concessionária CCR Barcas. Olha só, né? O rato ali dando aquela confusão, mas estava no lugar errado, na hora errada, né? Justamente no horário do rush, complicado. Ângela, o que você faria, Ângela, se aparecesse um rato e você estivesse ali nas barcas cheias de gente? Você ficaria quietinha? Temeria o tumulto? Eu vi essa notícia cedo, mas eu não entendi até agora por que tanto tumulto por causa de um rato. Você não faria, então? Não faria o pampeiro pelo rato? Não, de forma alguma, não sou fresca. E você? O que você faria numa situação como essa? Ficaria quietinha para justamente não acontecer um tumulto e ali uma confusão até, como a gente viu, feridos, né? Ou você ficaria ali, né, na berlinda, enfim. Se quiser, participa com a gente aí no nosso Facebook, /com/canal CJC. Agora a gente vai para mais outra informação também, para os motociclistas. É preciso muito cuidado com as normas de segurança. E muita gente anda sendo multada por não estar atento a essas regras. Veja aí. Em uma passada pelo centro de São Paulo, foi possível verificar os mais variados modelos de capacetes. Mas a quantidade não reflete na maneira como os motociclistas usam o equipamento. Em poucos minutos, nesta rua, próximo ao Detran, órgão de fiscalização, nosso cinegrafista flagrou uma série de motociclistas com a viseira levantada. Mas cada um tinha na ponta da língua uma justificativa. Dificilmente eu uso a viseira baixa, eu gosto dela alta. Por quê?
Ah, não sei, me sufoca esse trem aqui fechado. E esse calorzão aí matando aí, não dá, né, pra ficar sempre fechada, né? A viseira, cujo uso ainda encontra grande resistência por parte dos motociclistas, só pode ser levantada quando a motocicleta estiver parada. E na ausência da viseira, é obrigatório o uso do óculos de proteção e não pode ser substituída por óculos de sol com lentes corretivas ou de segurança do trabalho. Segundo o Detran, em 2014, 12.065 motociclistas foram autuados por usar a viseira levantada, enquanto 14.757 acabaram flagrados por não usarem o capacete. Em primeiro lugar, é a falta de fiscalização. Em segundo lugar, é o custo. Hoje, um profissional da área de motofretista ou motoboy, ele tem um salário de R$ 1.080. O capacete, mais ou menos, não é um capacete bom, mas o capacete, mais ou menos, custa em torno de R$ 400. Se você for dar conta de todos os itens que precisa para a moto ficar em ordem, vai sobrar R$ 500 no fim do mês. Os bebês vão ficar sem o leite, né? Até o ano passado, tanto quem conduzia sem o capacete quanto quem usava a viseira levantada era enquadrado no mesmo artigo, infração gravíssima. Mas as regras e as penas mudaram. Há um outro grupo de condutas que caracteriza uma infração grave. A falta de faixas refletivas no capacete, faixas laterais e traseira, a falta do selo do Inmetro e o mau estado de conservação do capacete. Então, essas posturas caracterizam uma infração grave. O vice-presidente do Sindimoto acredita que a falta de fiscalização é um fator que agrava os riscos, mas ele vai mais longe. Não tem nada voltado, não tem uma propaganda na televisão conscientizando o usuário de carro, nem o motociclista. E aí realmente é uma guerra no trânsito da cidade de São Paulo. Já que não dá para ficar sem usar, Fernando investe alto no design do capacete e no óculos. Mas é preciso ficar atento à nova conduta da legislação. No período noturno, por exemplo, só pode usar a viseira cristal. Você então está sempre ali de viseira? Sempre de viseira, sempre equipado, com luvas, como sempre, jaqueta protetora e um capacete super, vamos dizer assim, super reforçado, né? Porque esses capacetes são reforçados. Com certeza, a gente cuidar da segurança, né, de itens de segurança sempre é um investimento importante. Mais importante é a vida do que você chegar a economizar, né? Então, preste atenção e pratique agora todas essas dicas importantes e a lei, mais do que isso, né? Nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais notícias.